Entrevista de emprego, quem nunca sentiu aquele frio na barriga, uma mistura de esperança com um pânico danado, não é mesmo? Parece um verdadeiro jogo de xadrez psicológico, onde cada palavra que a gente fala tem um peso enorme. Mas, e se desse para saber as regras que o outro lado da mesa está usando? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos abrir o manual secreto dos recrutadores. Para decifrar esse código, nosso caminho tem 5 etapas. Primeiro, a gente vai entender o terreno, o campo minado da entrevista. Depois, vamos aprender a desarmar as perguntas ardilosas. Na sequência, vamos entender como funciona o detector de mentiras humano deles. E aí sim, com tudo isso em mãos, vamos montar uma estratégia para responder com confiança. E no final, a gente vai ver por que a vantagem da honestidade é, na verdade, a arma mais poderosa de todas. Ok, para começar, vamos tirar uma coisa da cabeça. Entrevista não é só uma conversa. Para o recrutador, aquilo ali é uma investigação. Eles não estão só checando o que está no currículo. Eles estão tentando descobrir quem a pessoa é de verdade por trás daquelas respostas que todo mundo ensaia. E isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? O que será que eles estão realmente querendo saber com cada pergunta? É exatamente esse segredo que a gente vai começar a revelar agora, olhando a coisa toda pelo ponto de vista de quem está do outro lado da mesa. E aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Vamos analisar algumas daquelas perguntas clássicas. Elas parecem super inofensivas, mas, olha, quase sempre tem um propósito escondido. Uma agenda oculta feita para pescar qualquer sinal de alerta. Vamos começar com uma que é um clássico. Por que você ficou tanto tempo fora do mercado? Parece uma pergunta direta, né? Mas por trás dela, a preocupação real do recrutador é: será que tem algum problema aqui que outras empresas já perceberam? Eles querem ter certeza que aquela história de reestruturação não foi, na verdade, uma desculpa educada para dispensar alguém com baixo desempenho. E essa aqui, hein? O que mais te irrita nos colegas de trabalho ou em chefes? Parece um convite para desabafar, né? Totalmente errado. A pergunta de verdade é: essa é uma pessoa difícil? Vai criar confusão na equipe? É um teste puro de profissionalismo, uma armadilha para ver se o candidato cai na besteira de falar mal dos outros. E tem mais uma. Quando eles perguntam: e aí, como é que a nossa vaga se encaixa nas outras que você está vendo por aí? O que eles querem saber de verdade é o nível de interesse e de comprometimento. Basicamente estão testando se a pessoa está só atirando para todo lado ou se ela quer de verdade aquela vaga ali. E para ir ainda mais fundo, os recrutadores têm uma técnica muito poderosa que é a tal da entrevista por competências. Funciona assim: em vez de perguntar o que você faria se, eles pedem me conta uma situação em que você... Eles não querem saber de hipóteses, eles querem histórias reais. Isso torna muito, mas muito mais difícil inventar uma resposta na hora, sabe? Força a pessoa a dar detalhes que, em tese, podem ser verificados. Mas não são só as palavras que eles analisam, não. Um bom recrutador é treinado para ser uma espécie de detector de mentiras humano. Eles sabem que a forma como uma resposta é dada pode acabar revelando muito mais do que o conteúdo da resposta em si. Então, o que faz o alarme deles disparar? Primeiro, qualquer coisinha que não bate entre o currículo e a conversa. Depois, respostas muito vagas, principalmente sobre trabalho em equipe. Sabe quando a pessoa só usa "a gente fez", "nós conseguimos", mas nunca "eu fiz"? Isso pode ser um sinal de que ela não contribuiu tanto assim. E o teste final? Eles costumam fazer a mesma pergunta de um jeito diferente mais para frente. Se a história mudar, aí já era. A confiança vai por água abaixo. E os sinais vão muito além das palavras. Recrutadores são treinados para ler a linguagem corporal. Aquela inquietação na cadeira, desviar o olhar toda hora ou ficar passando a mão no rosto. Tudo isso pode ser interpretado como desconforto ou falta de confiança. E na fala, uma hesitação muito longa ou não conseguir dar detalhes sobre uma história também levanta suspeita. Claro, não é uma ciência exata, mas são pequenas pistas que eles vão juntando para formar uma impressão geral. Certo. A gente já entendeu como eles pensam. Agora, vamos virar esse jogo. Como responder a tudo isso com confiança, sem precisar inventar nada? Sim, existe uma estratégia, uma estrutura bem simples, que funciona até para as perguntas mais cabeludas. A estratégia perfeita tem 3 passos bem simples. Primeiro, dar um contexto neutro. É explicar a situação sem apontar o dedo para ninguém, sabe? Mostrando maturidade. Segundo, apresentar um motivo profissional real. O foco tem que ser no crescimento e não nos problemas do passado. E o último passo, para fechar com chave de ouro, a conexão. É mostrar como essa busca para o crescimento se encaixa perfeitamente na nova oportunidade. É uma fórmula que transforma qualquer situação negativa numa história positiva. Vamos ver isso na prática. Uma resposta ruim seria: eu saí porque meu chefe era um terror e a empresa era uma bagunça. Isso soa como fofoca, como reclamação. Agora, a resposta inteligente: eu busco um ambiente mais estruturado onde eu possa entregar o meu melhor trabalho.
Percebe a diferença gritante? Uma fala do passado negativo, a outra foca num futuro positivo. Agora, a pergunta mais temida de todas. Por que você foi demitido? Uma resposta madura pode virar completamente o jogo. Em vez de se lamentar, a pessoa pode dizer algo como: eu fiz parte de uma reestruturação na empresa. Aproveitei esse período para me qualificar e agora estou motivado para trazer esses novos aprendizados para cá. Viu como isso muda tudo? Transforma uma fraqueza numa história de superação, de proatividade. E se a pessoa está saindo porque simplesmente não aguenta mais o emprego atual? Bom, não dá para falar isso, né? O jeito é enquadrar como uma busca por crescimento. Aprendi demais lá, mas senti que tinha chegado no meu limite de desenvolvimento. Agora, eu busco um desafio novo onde eu possa evoluir e contribuir mais. De novo, o foco não é na crítica ao passado, mas sim na ambição para o futuro. Mas e se o recrutador for aquele tipo insistente que fica cutucando para saber da fofoca? Aí a postura é fundamental. Uma resposta como: olha, foi um assunto interno da empresa e eu prefiro manter os detalhes de forma profissional. É perfeita. Ela encerra o assunto de um jeito educado, demonstra lealdade e, o mais importante, estabelece um limite claro e muito respeitoso. E tudo isso que a gente conversou nos leva ao ponto central de tudo: a vantagem da honestidade. No fim das contas, o objetivo não é criar a mentira perfeita. O objetivo é apresentar a versão mais forte e profissional da sua própria verdade. Pensa um pouco nisto. A confiança é a base de qualquer relacionamento, e isso inclui o profissional. Se um candidato começa essa relação com uma mentira, essa confiança já nasce quebrada antes mesmo de começar qualquer coisa. A credibilidade é o bem mais valioso que se tem numa carreira. Não vale a pena sacrificar. E mesmo que a mentira dê certo e a pessoa consiga a vaga, pensa no depois. Ela vai ter que sustentar essa farsa todo santo dia. É um desgaste enorme, é insustentável. Uma hora a verdade aparece. E o tombo pode ser feio, pode até destruir uma carreira. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, para a gente pensar. Será que a história autêntica de cada um, com seus altos e baixos, não é, na verdade, a maior força que se pode ter? Saber contar essa história de um jeito profissional e confiante talvez seja o verdadeiro segredo para decifrar de uma vez por todas o código da entrevista de emprego.